Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo desse mês de junho, onde a gente separou e deixou pra gente falar sobre sexo. Serão 4 vídeos por mês, um por semana, onde a gente abordará temas que muitas vezes a igreja deixa de falar, mas que são muito importantes para serem trazidos e discutidos. Estou aqui hoje, meu nome é André, estou aqui hoje com Débora e Malu. Nós vamos falar sobre sexo antes do casamento. Roda a vinheta. Ei! A vinheta. Místico. Comercial. Hoje, né, como a gente já te disse, a gente vai falar sobre sexo antes do casamento. E nós três aqui somos virgens. Virgãos. Muito bom essa informação. Muito bom. Tem que falar, não? Estamos aqui com 3 experientes em como ser virgem antes do casamento. Nós fazemos parte da Igreja Graça e Paz. Nós vamos falar do que acontece, né, com as pessoas esperam e quando outras não conseguiram esperar e já foram introduzidos à vida sexual. Para começar, queria deixar aqui um versículo, Romanos 1, a partir de 18, traçando, né, a ira de Deus contra a humanidade. Deus, porque na verdade, né, o motivo dele ter deixado a gente entregue às nossas concupiscências, ou seja, os nossos desejos carnais, né, os nossos desejos pecaminosos do coração. E no 1:24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Em outra tradução diz assim: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Então, gente, as pessoas que escolheram se guardar, com certeza elas têm algum princípio, né, que as motivam a esse posicionamento. E aí o que a gente quer compartilhar é isso. O que nos motiva a querer nos guardar, a querer ter essa relação, né, sexual com o nosso parceiro de vida, casados e debaixo da bênção de Deus. Você pode falar, Dé? É muito interessante a gente pensar que, mesmo parecendo que antiquado se guardar, o querer ter uma pessoa para sempre na vida, mas a gente tem que entender que sexo é muito sério, é muito importante, é ótimo aos olhos de Deus, só que sexo é casamento. Quando a gente vai para a relação sexual, quando a gente faz o sexo, né, a gente tem a relação sexual, a gente casa com a pessoa. A gente, naquele momento ali, o que falta na mulher, né, que a vagina dela e a vagina sendo essa representação da falta, né, de ser um órgão interno, o homem com o pênis completa, e ali, aquele ato, se torna uma carne só. Ou seja, a mesma coisa de um quebra-cabeça, né? Débora falando, quando algo se encaixa para tornar o que estava, né, em falta e o que estava completando um todo. Tornar a imagem completa. A imagem completa de uma só carne, né? Na Bíblia fala que o homem deixará pai e mãe e unirá sua mulher e eles ambos se tornarão uma só carne. E o casamento, a consumação do casamento é o sexo. Você pode casar, mas se você não fizer sexo, o casamento não vale. É uma amizade, né? Sim. O compartilhamento de vida. O sexo consuma o casamento. E se você também não casou e faz o sexo, você se torna uma só carne com a pessoa. Ou seja, você se casa com muitas pessoas. Você se torna esposa ou esposo de muitas pessoas. Eu digo para as pessoas que têm o sexo como apenas um prazer momentâneo, né? Engraçado, que tem gente que fala assim, poxa, mas eu tô namorando há 5 anos e eu vou casar com fulano. Então já posso transar com fulano, certo? E aí eu me peguei pensando sobre isso e discorrendo um pouco sobre a questão do namoro, porque a Bíblia em si não cita, né, esse tipo de relacionamento, pelo menos eu nunca vi.
Eu fiquei Noivado pensando, e casamento. Noivado e casamento, né? Eu fiquei pensando, poxa, mas e aí, né? Ela vai casar, tem 5 anos que namora, por que ela não pode ter relação sexual com o namorado? Pelo mesmo motivo que ela ainda não casou e não tem convicção de que ela vai casar, né? Então, assim, o compromisso do casamento, que é a aliança, por que as pessoas namoram, elas pensam para casar, né? Elas se permitem conhecer o parceiro, namora durante o tempo, para saber se tem afinidade, para saber se tem os mesmos valores, princípios, para saber se eles se completam, para depois casar. Com o sexo deveria ser a mesma coisa. Sim. Então, por isso a combinação, na minha visão, né? Casamento e sexo. A convicção que eu tenho do meu casamento, poxa, se eu namoro há 5 anos porque eu não casei. Entendeu? O sexo é o único momento na vida do ser humano em que está conectado com outra pessoa nos 3 âmbitos da vida. Carnal, emocional, que é a alma, e o espiritual. De tão pesado que é isso para Deus, tipo assim, é como se fosse uma completude Sério, mesmo. né? Pesado no sentido de seriedade. Isso, seriedade. É como se fosse uma completude mesmo, essa união dos dois. Isso. Uma coisa que a André falou, e que eu acho que não pode... que a gente não pode, talvez, confundir com a questão dessa completude, né? Órgão sexual, vagina e pênis, é a questão da fornicação, que a Bíblia aborda. Tem gente que fala assim, poxa, mas eu nunca transei. Tá, mas o namoro não é santo. E aí? Uma vigilância de ímen? O que é importante para Deus? É a pureza da relação ou ímen? Então, eu conheço vários casos dentro de igreja de meninas, principalmente adolescentes, que praticam outro tipo de relação, né? Oral, anal, a fim de não perder a virgindade. Poxa, estou me guardando, eu estou fazendo oral, estou fazendo anal. Então, assim, essa desmistificação do ímen, da valorização do ímen, né? E como a Bíblia diz aqui, que a gente acabou de ler no 24 de Romanos 1, não tem a ver com o ímen em si, mas tem a ver com os desejos do coração que produzem, né, o ato de pecar. Então a gente passa agora a se guardar, a gente se policia, não porque a gente quer, mas porque a gente sabe que essa é a vontade de Deus, e a gente sabendo que a vontade de Deus é boa, a gente confia, entendendo que fora da vontade de Deus é maldição. Não tem a ver com o ato em si. Meu corpo já está entregue ao pecado. Mas é o fato de eu entender o que Deus, a essência, a natureza que Deus tem para mim. Para a gente, né, que escolhe se guardar, existe um preconceito hoje em relação a isso. Eu já ouvi várias vezes pessoas me perguntarem assim, mas e aí? Você não vai experimentar antes? Como é que você vai casar? A minha aliança é com Deus, em primeiro lugar. Então, o meu compromisso de me guardar é com Ele, é por amor a Ele. Então, eu sei que Ele cuida de todas as coisas e existe esse zelo de Deus, esse cuidado, essa graça, né? É a graça dele. Então, eu não preciso sair experimentando para saber se eu vou gostar de um, se eu vou gostar do outro, com qual que eu vou ficar, porque eu experimentei. E eu percebo que isso tem preocupado muitas pessoas que decidem se guardar. E agora, para quem não conseguiu e teve essa questão do arrependimento, né, que eu acho que é importante, poxa, eu não me guardei, agora eu também vou sair por aí. Essa mentalidade também não é legal, que a pessoa tem que se arrepender mesmo diante de Deus. Poxa, Deus, essa não era a sua vontade. Às vezes tem gente que não sabia e tem gente que não resistiu. E aí é procurar viver mesmo essa vida de santidade, que não é fácil. Fisiologicamente falando, né, Débora? Não é fácil. Tem que deixar muito claro essa questão de que é normal a gente querer. Que É fisiológico. normal e É saudável, normal. né? O problema é o que a gente faz com isso. É normal e saudável, inclusive. Sim. Estranho seria se a gente não sentisse esse desejo. Eu acho que a gente foi criado para isso, né? Isso, na verdade, diferencia a relação de amizade de uma relação amorosa. Exatamente. É essa atração. Então é Atração. natural. Com Isso. certeza. Agora, esse policiar, esse vigiar é importante. Porque o organismo está ali, né? Te emitindo um bomba para você. O se guardar é o esforço de falar assim, eu tenho desejo. Exatamente. Né? É não se entregar ao desejo. Que a gente espera algo maior do que apenas um prazer físico. Sim, com certeza. É uma aliança muito maior que isso. Por que a gente está discutindo sobre isso? Porque eu acredito que tem muita gente dentro de igreja que sofre muito com essas questões por falta de conhecimento. Então, por exemplo,
Se eu não sei muito bem por que eu tô me guardando, por que eu tô me guardando? É muito fácil eu cair, entendeu? Eu não tenho convicção do que eu acredito. Então é importante deixar isso muito claro, de você criar um pensamento de certeza no que você acredita. Casamento é uma vontade de Deus, casamento é um plano divino e é para sempre, tem que ser para sempre. E o casamento nada mais é a simbologia do casamento entre Jesus com a noiva. Então, você que está aí esperando, né? Seu noivo, sua noiva, seja uma pessoa agradável, faça muitas amizades e entenda que de uma hora ou outra vai sair. Vai dar certo. Vai dar certo. É muito importante falar sobre a questão dessa vontade que a gente estava falando. Essa vontade natural, como é em todas as espécies de animais, mas nós não somos animais, não é algo simplesmente carnal. E é isso que está a questão, que a gente vê muito do lado de fora, no mundo. Que as pessoas levam o sexo como algo totalmente carnal. Eu sinto vontade de fazer. Só que aí você se reduz a um animal. E tem que entender que o sexo traz muita consequência para nossa vida. Tipo, por exemplo, essa questão da ligação de almas, por exemplo. Uhum. Toda vez que você tem uma relação sexual, você está se ligando com outra pessoa. Porque você está casando com ela. Essa que é a questão. Você casou com essa pessoa e você vai carregar aquilo pro resto da sua vida, emocionalmente, fisicamente, geneticamente. Mas é claro que Jesus liberta. Não, com certeza. Libertar. Sim, com certeza. Mas eu acredito que todo pecado, principalmente aqueles conscientes, eu acho que ele gera consequência emocional, talvez. Com certeza. Né? E física, doenças sexualmente transmissíveis, dentre outros. Então, gente, esse quebrando o tabu é justamente isso. Você que decidiu se guardar, continua firme nesse propósito. Se guarde por ele, por amor a ele, pelo seu compromisso com o Pai. E você que, porventura, não conseguiu se guardar, mas que tem a consciência de que isso é importante hoje, que já se arrependeu, preocupa não, tá tudo certo. Deus fez nova todas as coisas, Jesus, né, Dé? Sim. Fez nova todas as coisas. E é isso. E a partir de agora, né, o que vale é daqui pra frente. Se guarde pro seu marido, se você ainda não casou. Né? Pra você que já casou, tá tudo certo, né? E se você já seguiu, vai ser feliz. E se já teve alguma relação sexual e tá se sentindo aí mal, alguma coisa do tipo, procura uma igreja, procura a gente aqui, na Cristã Graça e Paz, e converse com algum dos nossos líderes e compartilhe sobre isso, para trazer esse desligamento mesmo, tipo, que você está sofrendo em relação a alguma pessoa que você se envolveu e etc. E você, que tem desejos sexuais, né? Atração, hormônio, fica tranquilo, isso é normal. Entendeu? Isso é normal, só decida se guardar. Faça esse compromisso com você e com Deus. Muito obrigada por você que assistiu até aqui. E dê o seu like no nosso vídeo, hein? Comenta aqui também suas dúvidas, se você gostou, alguma coisa do tipo. Aí você pode se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que nós vamos soltar os vídeos durante o mês. Pra você acompanhar a série. Inscreve aí embaixo. Muito obrigada, fica com Deus. Beijo.